Quando você libera esse fracasso, a sua vida pode fluir de uma forma muito mais leve, muito melhor. Já tive alunos que perguntaram assim: você já fracassou? Cara, claro que eu já fracassei. Lógico que eu já fracassei muitas vezes, muitas. Algumas que eu nem lembro porque foi na infância ou na adolescência, outras que eu lembro muito bem porque ficaram muito marcadas. Uma coisa é o que aconteceu com você, outra coisa é o sentimento atrelado a isso. Então, se a mesma coisa acontecer com 2 ou 3 pessoas diferentes, a reação em cada pessoa é diferente. Infelizmente ou felizmente, muitas vezes os nossos pais, o irmão, o professor da escola, acaba te comparando com outra pessoa. Por exemplo, vamos falar de nota baixa, né? Que é uma coisa muito comum. Tem gente que fica aos prantos, chora, entra em desespero porque tirou um 8. E o outro irmão tirou um 5, passou de ano. Yes, baby. Aí você fala, pô, por que um tirou 8 e tá aos prantos, chorando, fazendo escândalo, e o outro irmão, com a mesma criação, tirou um 5, passou de ano e yes, tá tudo bem. Porque o que aconteceu com aquela pessoa é uma coisa. Outra coisa é como você reage a isso, que é o processo de entendimento e aceitação do fracasso. Eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Um exemplo de tantas vezes que eu fracassei, tá? Eu estava na faculdade, eu sempre tirei notas altas ou notas medianas, eu nunca fui aquela pessoa que tinha que tirar 10 em tudo, jamais. Para mim, passei de ano, entendi e já era, tocou o barco. Mas eu nunca tomei uma DP na vida, onde já se viu alguém ficar de recuperação. Isso para mim era o cúmulo, até porque eu jamais fiquei na escola nas férias estudando. Para mim, férias eram férias. Beleza. Teve uma matéria que eu nunca me esqueço, que chama Teoria da Matemática, ou matemática teórica, algo assim, enfim. É uma matéria na época que só tinha letra em cima da bendita da letra. E o ano inteiro empurrei com a barriga, nota meio baixa. Cheguei no exame final lá, falei, não, tô estudei, fui super bem na prova, vou tirar 8, 9, vou passar de ano, ó. E às vésperas de Natal saiu o resultado, sei lá pelo dia 20 de dezembro saiu o resultado, eu tinha tirado um 2. Então aquilo para mim não foi um balde de água, aquilo para mim foi uma decepção da minha vida na época, por quê? Primeiro que eu tinha que fazer aquela matéria que eu odiava o ano inteiro de novo. Segundo, que eu tinha que fazer além das matérias que eu já tinha na faculdade. Terceiro, que eu tinha que pagar a porcaria da matéria. Então, aquilo para mim foi, assim, terrível. Eu chorei. Lógico que na época eu não sabia o que era o processo do fracasso. Um dos processos do fracasso é a não aceitação. Não, isso não acontece comigo. Como assim? Isso está errado. Eu vou recorrer, eu vou reclamar na faculdade, eu fiz isso. Então, um processo do fracasso é a negação, é botar a culpa nos outros, a culpa é da professora, a culpa é da faculdade, a culpa é do tipo de exercício que tinha na prova, a culpa é de todo mundo. Outra coisa que acontece quando a gente fracassa também pode ser botar a culpa, além de não aceitar, né? E além de botar a culpa nos outros, a gente começa a botar a culpa na gente. Eu sou uma imbecil, eu sou uma burra, eu não estudei o suficiente, eu sou o pior ser humano do mundo. É a maior reação do ser humano, que é a culpa, culpar você, culpar os outros, até mesmo o caminho da desculpa, tá? Então, o caminho da desculpa é começar a arrumar pretextos por que aquilo deu errado, por que você fracassou. Gente, só para você entender, isso faz parte do processo, ok? Então, é muito mais comum a gente dar culpa e desculpa do que o terceiro caminho, que é um caminho mais assertivo, que é um caminho mais leve, que é um caminho que a gente tem um resultado muito melhor. Entendendo o caminho errado, você tem o livre-arbítrio de ter um caminho mais assertivo. Que a gente é ser humano, que a gente erra, que a gente acaba botando culpa em pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Quer dizer, eu fui para a faculdade, eu tirei nota baixa e a culpa é da minha mãe, porque ela me cobrou demais, ou porque ela não me cobrou nada. Sei lá, a gente pode dar
tanta desculpa, você acaba entrando num círculo vicioso e você fica preso no passado, você fica preso no erro. E a partir do momento que você fica preso no problema, no erro, na dor, é um processo de muito sofrimento. Então você só fica com a cabeça no fracasso, na dor. Então toda vez que você lembra do que aconteceu, enquanto você não tiver o processo de aceitação, tá? Quando a gente aceita, beleza, acabou. A gente não tem mais aquele sentimento de dor. Hoje, quando eu falo dessa minha DP, que eu fiquei o ano inteiro estudando, que eu fiquei pagando o ano inteiro, que foi um porre, hoje não dói mais, por quê? Porque eu passei pelo processo da aceitação. Eu aceitei, chegou um momento da minha vida que eu aceitei que eu tomei a DP, que eu tinha que fazer logo a DP, que eu tinha que fazer a matéria inteira, passar de ano e tá tudo bem. Então, se hoje eu falo sobre esse assunto, não dói, eu não sofro, por quê? Porque já passou por um processo de aceitação. Se eu não tivesse aceitado isso até hoje, mesmo que tenham passado os 10, 15, 30 anos, e eu remetesse ao passado e lembrasse disso, sim, eu estaria sofrendo até hoje. E olha que loucura, olha que insano, um fracasso que ocorreu lá 10, 20, 30 anos atrás. Você olha e sofre, e pensa no que aconteceu e sofre. É insano. O seu problema é seu, não é da outra pessoa. E a gente quer, né? A gente quer pegar o nosso problema que tá doendo e a gente quer passar esse problema para outra pessoa. Você tá no buraco, eu tava lá no chão, no buraco, chorando, e eu queria que tivesse alguém ali comigo, né? Então, se eu tivesse alguém, alguma das minhas amigas, olha que sentimento mais egoísta, e olha que sentimento mais feio, né, que eu tive, mas a gente infelizmente tem certos sentimentos. Peraí, se eu tô no buraco aqui, e se a minha amiga tivesse uma DP também, ela ia estar no buraco comigo, né? Então, o meu ego ia ser um pouco massageado, eu não ia me sentir tão mal. Afinal de contas, eu tô na ela tá na junto, né? As duas tiveram DP. Então, infelizmente, o ser humano, ele é tendencioso eu tô na aqui, ó, se tiver alguém na aqui comigo, essa pessoa me faz companhia. Então, inconsciente, consciente, ou a maioria das vezes inconscientemente, se alguém também não conseguiu aquilo que eu queria, eu acabo ficando um pouco mais feliz. É um sentimento egoísta, é um sentimento feio, e é um sentimento inerente ao ser humano, né? Sentimentos ruins aí. Entenda que você pode passar por todo esse processo, mas isso passa. Eu dou aula, né, para vestibular, principalmente vestibulinho, enfim, pessoal que vai fazer processo seletivo, e eu vejo muitos alunos que estudaram, que se dedicaram e que não foram aprovados em algum lugar. Quantas vezes eu já escutei isso? Cíntia, eu estudei o ano inteiro, eu me dediquei o ano inteiro. Cara, eu não sei. E aí vem aquela sensação de fracasso e a dor é sua, não é de outra pessoa. É só você entende o que você está passando. Então, o primeiro ponto crucial é você entender que, por mais que esteja doendo, passa. Quando meu avô faleceu, foi uma dor absurda, absurda. Não era um fracasso de algo que eu queria conquistar, mas era o meu avô. Era uma pessoa que eu amava maravilhosamente. E a não aceitação, porque aí envolve luto, é muito, sei lá, é muito pior, depende, né? Depende da dor de cada um. Mas passar por esse processo até chegar na aceitação, ele pode demorar pouco tempo ou muito, isso depende da pessoa. Tem pessoa que por um fracassinho pequeno sofre meses, anos, tem pessoa que pode ter um fracasso grande, perder um emprego, e no dia seguinte falar, beleza, perdi, bora, toca o barco, vamos procurar outro emprego. Outra coisa muito importante que você deve entender é que o que aconteceu é uma coisa, como você reage é outra. Então, vamos imaginar o exemplo de duas pessoas que estudaram o ano inteiro, foram prestar um vestibular e não foram aprovadas. Uma pode sofrer por dias, semanas, meses, chorar e ficar o ano inteiro mal, deitada numa cama, num processo de sofrimento absurdo. A outra pode sofrer um dia, não passei, fica mal,
sentir aquele sofrimento ruim, dia seguinte toca o barco, ano novo, pula 3 ondinhas, 7 ondinhas, será quantas ondinhas pula lá, e vamos ter novos objetivos. Por isso que tem gente que fala, ai, fulano é mimimi. Por que fulano é mimimi? Porque ele sofre com coisa pequena comparado aos olhos de outra pessoa. Meu, ele tá sofrendo porque ele deu uma raladinha no carro. O outro deu PT no carro, tá tudo bem, mandou lá arrumar, consertou o carro e tá tudo bem. Então, a forma como a gente reage depende de pessoa para pessoa. Outro ponto importante é que quando você tem um pico de sofrimento, se acontecer a mesma coisa, agora eu vou te dar uma boa notícia: o sofrimento que prevalece é o maior. Boa notícia ou má notícia, depende do seu ponto de vista, mas vamos imaginar, você estudou o primeiro ano para uma prova e não passou, você teve um sofrimento muito grande. Se o ano seguinte você tiver as mesmas características, né, estudou o ano de novo inteiro, e de novo você não passou, você vai sofrer, mas o sentimento que prevalece é o mais forte sempre. Então, se o primeiro ano você sofreu demais, provavelmente o segundo ano você não sofra tanto. Mas você fala, poxa, Cíntia, mas eu ainda não fui aprovado, e o que eu devo fazer? Lembra que eu expliquei que a gente tem 3 caminhos aí do fracasso? Da culpa, da desculpa e o terceiro que eu vou explicar agora, que onde você tem maiores resultados, que é o caminho da autorresponsabilidade. O caminho da autorresponsabilidade tem o sofrimento? Tem. Sempre que você foca a sua atenção na dor, na culpa, no medo, você continua doendo. Então, imagina que passou. Eu vou dar o exemplo aí do cara que prestou a prova, se dedicou o ano inteiro, ficou meses estudando e não foi aprovado. Poderia ser qualquer coisa, podia ser tirar carta de motorista. Se você ficar só na culpa e na desculpa, você não cresce, você não evolui. Por quê? Porque você sofre, porque a sua energia vai ficar estagnada na culpa e na desculpa. Sua energia vai ficar estagnada na dor, no sofrimento, no choro, ficar deitado numa cama, ficar só maldizendo o mundo, que o mundo não vai para frente. A culpa é do mundo, né? Você não passou na prova e a culpa é do mundo. E aí você fica com a sua energia parada e você não tem forças. O único caminho, que é o caminho da autorresponsabilidade, é um caminho que você foi lá, passou pela negação, ficou puto da vida, mas passou, já foi. É quando você se responsabiliza pelos seus atos. Sim, não passei no vestibular porque não tive competência o suficiente, não tive nota o suficiente. Então você enxerga o erro, você assume o erro e o mais importante, você aceita o erro. Eu aceito que eu errei. Eu aceito, no meu caso, eu aceito que eu tirei nota baixa lá. A sua dor minimiza ou some e você vai ter energia para focar naquele objetivo novamente. Aí você decide. Quando você está na autorresponsabilidade, você queria muito uma coisa, então você queria muito aquela faculdade. Você fez de tudo e não foi aprovado. Passou pelo processo da negação, da culpa, passou. E você falou, não, calma, deixa eu olhar minha nota. Aí é só no momento da autorresponsabilidade que você vai fazer o quê? Você vai pegar a prova, você vai ver as questões que você errou, você vai analisar os pontos fracos, porque sim, tem ponto fraco nessa prova. Foi a redação que você foi mal? Foi matemática que é o seu ponto fraco? Assumir o erro, e quando você foca no que importa, a sua energia vai para esse foco, porque aí você racionaliza. Vale a pena eu insistir nessa prova e tentar mais um ano? Faz sentido isso ou não? Quando a pessoa fica, imagina, um ano inteiro sofrendo por causa de uma coisa que ocorreu lá o ano passado, imagina quanto tempo você gastou sofrendo, você gastou chorando, você gastou com dor emocional, dor no ombro. Imagina quanto tempo você perdeu da sua vida sofrendo. Agora, se for um sofrimento curto, que passou, acabou, você vai ficar esse ano inteiro focando no que você quer, no seu objetivo, na sua meta, seja a mesma, que você já fracassou uma vez e vai tentar novamente, ou não, ou é um momento que você fala, não quero mais isso para mim,
passou, mudei de meta, mudei de objetivo. E é muito importante que eu vou falar agora, que se você falar assim, não quero mais isso para mim, tudo bem. Me dediquei o ano passado inteiro nessa prova, não consegui, fracassei, agora eu quero outra coisa. Tudo bem. Mas isso vai te deixar frustrado ou isso vai te deixar feliz? Você ter deixado o que você tanto queria de lado. Se você ficar feliz, não, eu mudei de planos e tá tudo bem, eu já larguei contabilidade. Eu queria contabilidade na época, foi um fracasso, nossa, foi um sofrimento absurdo para mim. Hoje tá tudo bem. Depois eu percebi que contabilidade não fazia parte dos meus objetivos. Era uma coisa que ficou no passado, eu não tenho perfil nenhum para ser contadora, para falar a verdade. E depois eu descobri que não tem nada a ver comigo. Então passou, tá tudo bem, mudei os planos na época, superei o fracasso, não me arrependi e tá tudo bem. Então o fracasso, ele funciona muito bem quando você tira uma lição daquilo, quando você entende onde foi o erro e aonde que você consegue consertar aquilo ou onde você fala realmente aquilo não era para mim, eu queria, sei lá, eu queria muito ser uma engenheira, quando você vê, não queria ser engenheira coisa nenhuma, era o pai, a mãe que queria, mas não tinha perfil nenhum para aquilo. Então você fala, cara, aceitei, ficou no passado e agora eu vou seguir o meu rumo e vou ser feliz. A gente não está na geração do conhecimento, então se você está na era do conhecimento, nada talvez seja mais importante do que olhar para o fracasso e falar, meu, o que é que eu preciso aprender com isso? O que, que eu errei? O que eu sou ruim? Assume, meu querido, eu sou ruim nisso. E assumir o erro é muito importante. Quando você olha para o erro e assume que você é ruim, eu sou ruim. Qual é o próximo passo depois disso? Eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, eu vou me dedicar nisso, porque afinal de contas eu sou ruim, mas eu vou melhorar. Esse é o ponto da autorresponsabilidade. Quanto menos tempo você sofrer, melhor. Por quê? Porque você está sofrendo e você está, muitas vezes, passando isso para outras pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Você está brigando ou você está chorando e a tua mãe está vendo você assim, seu namorado, sua namorada está vendo você assim, seu pai, seu marido, sua esposa estão comprando um problema que não é problema deles, é seu. Então, por que que a gente tem que ter esse sentimento ruim por tanto tempo? Então, a parada é essa. Olha para o seu sofrimento, entende ele e encara ele, né? Analisa ele, vai lá, encara esse sofrimento e vê o que é que eu tenho que aprender com isso. Provavelmente, fazendo essa pergunta para esse sofrimento, analisando e tomando alguma atitude para você evoluir, o seu ar muda, a sua energia muda. Quando você libera esse fracasso, a sua vida pode fluir de uma forma muito mais leve, muito melhor. A gente quer fracassar? Nunca. A gente fracassa? Sim, faz parte da vida, faz parte da construção do conhecimento humano, da evolução humana. Então, não é o que você fracassa, mas como você reage ao fracasso. Gostou desse vídeo? Curta, comenta e até próximos vídeos onde a gente passa mais conhecimento.